Amados irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leremos hoje e faremos a exposição do verso 16 ao verso 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 22. Assim diz a santa, inerrante e infalível palavra do nosso Deus: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar clamando pela iluminação do Espírito para nosso entendimento da palavra. Oremos. Amado Deus, temos cultuado a Ti e Te louvado nesta noite como Teu povo, nesta cerimônia solene, nessa cerimônia importantíssima, onde renovamos o nosso compromisso de aliança contigo. E neste momento ouviremos da exposição da Tua palavra. Assim, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, e renova em nós um coração que guarda a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Derrama da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre nós neste momento. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças aqui presentes que tiverem material, vocês podem fazer um desenho que represente você e sua família no culto a Deus. Você e sua família no culto a Deus, todos juntos, todos no banco, um do lado do outro, cantando louvores a Deus, orando ao Senhor do começo ao fim do culto, prestando atenção na palavra de Deus. Depois, ao lado desse desenho, vocês farão o mesmo desenho, só que na casa de vocês. O culto de domingo e o culto na casa de vocês. Da mesma maneira, vocês, seus pais, aqueles que têm irmãos, todos juntos, cantando ao Senhor, orando a Deus, lendo a Sua palavra, aqui e em casa. O culto aqui ajuda você a cultuar em casa, e o culto em casa ajuda você a cultuar aqui. Aqui você aprende da palavra de Deus, em casa você aprende da palavra de Deus. E nesses dois ambientes, nesses dois lugares, você vai aprendendo aos poucos a como estar na presença de Deus, prestando este serviço santo a Ele. Eu quero que você entenda, criança, que existe uma ligação, um vínculo, uma união inseparável entre culto e vida cristã. De fato, eu quero que todos nós aprendamos isto nesta noite. Existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. O título do sermão desta noite é Cultue a Deus com sua vida. E ele é ambíguo. Ele é propositadamente ambíguo. Alguns talvez entendam cultue a Deus com sua vida da seguinte maneira: é verdade, eu tenho que cultuar a Deus com toda a minha vida. Tudo que eu tenho na presença de Deus no culto tem que ser entregue para Ele. Meu pensamento, minhas emoções, minhas palavras, minha audição, tudo para Deus, toda a minha vida no culto ao Senhor. Esta é uma forma de interpretar. Outros talvez interpretem assim: é verdade, toda a minha vida tem que ser um culto a Deus. De segunda a segunda, de domingo a domingo, eu preciso cultuar o Senhor. Tudo que eu faço precisa render louvores a Deus. Quem que está certo? Os dois estão certos. É isso que nós aprenderemos nesta noite. Que existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Nesta passagem, Paulo está trazendo diversos mandamentos à igreja em Tessalônica, já na seção final da carta. E muitas vezes nós tendemos a ler estes mandamentos de uma maneira muito individual, até individualista talvez.
Tendemos a lê-los como mandamento para nós, para a nossa vida cristã. No entanto, vários elementos desta passagem apontam para a ideia de que Paulo está falando para a comunidade no contexto de culto. A ideia de Paulo nos mandamentos do verso 16 ao verso 22 é ajudar a igreja a se portar no culto ao Senhor. Nós percebemos que todos os verbos estão no plural. Nós percebemos que Paulo está falando sobre a comunidade do início ao fim desta sessão, desde lá do verso 12 até o verso de número 24. Nós percebemos que vários elementos de culto são citados. Nós temos orações, temos ações de graças, temos profecias, julgamento de profecias e o poder e a presença do Espírito Santo. Então, esta passagem está falando primariamente sobre culto. Mas você já sabe, existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Aquilo que você faz e é no culto a Deus vai refletir na sua vida cristã. E aquilo que você é e faz na sua vida cristã vai refletir no seu culto a Deus. Se estamos falando do culto a Deus, estamos falando da vida cristã. E assim, tudo aquilo que trataremos vai abordar todos esses aspectos da sua vida. Então, cultue a Deus com sua vida. Nesta passagem nós aprenderemos dois aspectos deste culto a Deus, ou duas formas deste culto a Deus. Dos versos 16 a 18, aprenderemos a cultuar a Deus com toda a nossa vida na presença do Pai. E na segunda sessão, dos versos 19 a 22, aprenderemos a cultuar a Deus com a nossa vida na luz do Espírito. Cultue a Deus com a sua vida na presença do Pai e na luz do Espírito. Em primeiro lugar, cultue a Deus com toda a sua vida na presença do Pai. Esta é a primeira ordem de Paulo à igreja. Estejam sempre alegres. No culto, alegre. Na vida cotidiana, alegre. Vale a pena lembrarmos que a igreja em Tessalônica era uma igreja perseguida. Já vimos ao longo de toda essa exposição que esta era uma igreja isolada, uma espécie de ilha da Trindade no meio de um oceano Atlântico de paganismo. A igreja enfrentava oposição violenta, dura. Pessoas estavam sendo machucadas e talvez até mortas pela perseguição dos seus patrícios. Essa igreja estava sofrendo também oposição social. Pessoas estavam perdendo o seu lugar na família, na sociedade, nos seus empregos, nos seus relacionamentos comerciais. Tudo aquilo em torno do que sua vida girava antes não existia mais. Eles haviam abandonado os ídolos e se convertido ao verdadeiro Deus. E isso trouxe graves consequências. Uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. E Paulo fala para esta igreja sofredora e perseguida: estejam sempre alegres. Que sentido tem isso? Que sentido tem você chegar para alguém que está sofrendo e falar, estejam sempre alegres? Às vezes não entendemos o sentido dessas palavras porque confundimos alegria com euforia. Fazemos isso no culto e fazemos isso na vida cristã. Achamos que um culto alegre é um culto em que as pessoas estão pulando e batendo palmas e rodopiando e correndo ao redor do templo, pessoas dando risada na presença de Deus. E achamos que a vida cristã é assim também. Uma vida cristã alegre é uma vida cristã em que eu não choro. É sorriso, dia após dia. Eu acordo sorrindo, vou dormir sorrindo, nada me afeta, eu estou por cima de tudo. Esta é uma vida feliz, esta é uma vida alegre. Mas não é isso que o Novo Testamento ensina sobre alegria. Eu quero trazer apenas 3 passagens marcantes sobre a alegria do Novo Testamento, para que nós entendamos o que é alegria para Jesus e os seus seguidores. Sermão do Monte, Reverendo Alberto está expondo o Sermão do Monte para nós. E nós aprendemos lá no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, logo no começo dessa série, que Jesus olhou para os seus discípulos, disse a eles que eles seriam bem-aventurados, abençoados e felizes, quando o mundo ao seu redor os perseguisse, os insultasse e os acusasse.
E logo depois de falar isso, Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles: alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. E os discípulos entenderam isso. Nós lemos em Atos que os apóstolos estavam no templo pregando o evangelho. O que o Sinédrio faz? Manda prender, interroga e açoita aqueles homens. Atos 5,41 registra que eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Paulo também entendeu isso. Quando ele escreve aos Filipenses, uma carta que é conhecida por ser uma carta da alegria. Paulo estava preso quando escreveu a carta da alegria. Paulo estava encarcerado quando escreveu a carta da alegria. E encarcerado, em perigo de morte, ele escreveu: mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. E assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegrem-se comigo. Situações de perseguição, situações de injúria, situações de perigo de vida ou perigo de morte. E os cristãos estão sempre alegres. Qual é a fonte da alegria desses cristãos? É euforia? Não é. A fonte da alegria nas más circunstâncias não são as circunstâncias, mas é a convicção de que Deus, o nosso bom Pai, está operando o bem para nós, mesmo nas más circunstâncias. O nosso Senhor está fazendo o seu bom propósito em nossa vida, mesmo quando sofremos, mesmo quando somos perseguidos. A fonte da nossa alegria é a convicção de que em Cristo desfrutamos da presença do Pai. O sangue derramado de Cristo Jesus nos concede justificação, perdão de pecados. O Espírito de Jesus derramado do alto céu sobre nós nos concede nova vida e nos garante semelhança a Deus. Cristo Jesus, seu sangue derramado, seu Espírito derramado, agora está assunto aos céus, e à destra do Pai Ele intercede por nós. Você sabe que é isso que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por nós, na presença de Deus. É a intercessão dEle que nos garante o favor do Senhor contínuo sobre nós. E é isso que deve alegrar você, sempre. É isso que deve alegrar você no culto, e existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. O salmista diz no Salmo 16, Davi escreveu: na tua presença há plenitude de alegria. E você vive na presença de Deus, você vive diante de Deus, vivendo diante de Deus, você vive em constante alegria. Em Cristo Jesus, você é amigo de Deus. Você que estava morto em delitos e pecados, separado de Deus, você que era inimigo de Deus, você é amigo de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. E a convicção de que o Senhor está em nosso favor e por causa disso nada pode intentar contra nós, é o que nos garante alegria todos os dias. No culto e durante a semana, estamos sempre alegres. Nem sempre eufóricos, mas sempre alegres. Sempre certos do amor e do favor de Deus. Sempre certos da presença do Pai. Paulo começou em termos gerais, estamos sempre alegres. Ele começa a particularizar isso agora. Ele está fazendo isso nessa passagem. Uma ideia geral, estejam sempre alegres, e agora particularidades. Como que eu consigo estar sempre alegre? Ou como que eu posso demonstrar estar sempre alegre? E ele continua: orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo está explicando como estar sempre alegre, sempre orando e sempre dando graças. Sempre orando, sempre dando graças. Em primeiro lugar, nós sabemos que isso está falando sobre culto. E é interessante pensar que a palavra para culto, no Antigo e no Novo Testamento,
a principal palavra para culto, pelo menos. E até mesmo a palavra para culto em inglês significa serviço. Você já parou para pensar que você está aqui neste lugar agora prestando um serviço a Deus? Você está aqui para trabalhar, servir a Deus neste lugar, para ser atuante a Deus. E é por isso que um dos aspectos do culto que Paulo traz aqui é de orar sem cessar. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. Quem tem ouvidos, ouça. Trabalhamos 6 dias e descansamos 1. E no dia de descanso, nós nos reunimos com nossos irmãos, para estar na presença de Deus. E agora, trabalhar para Deus. Servir a Deus com aquilo que Ele nos dá. Com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa voz, com nossos ouvidos, com toda a nossa vida na presença de Deus. É um serviço que você presta a Ele. E neste serviço, a atitude deve ser de contínua oração. Orar sem cessar poderia ser traduzido por orar continuamente. É claro que Paulo não está falando que você vai só orar na sua vida. Não faço mais nada, não como, não durmo, só oro. Não é essa a ideia do texto. A ideia é ore continuamente, ore sempre, ore em toda circunstância, ore em tudo. E o culto é assim. O culto começa com prelúdio, e no prelúdio nós já estamos orando. No prelúdio nós já baixamos a nossa cabeça e dizemos: Senhor, recebe a nossa adoração, este é o teu dia, estamos na tua presença, porque este é o teu mandamento para nós, estamos aqui obedecendo ao Senhor e servindo ao Senhor, recebe este culto, em nome de Cristo Jesus. E o culto começa com a leitura da palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus vai falando conosco, nós vamos pensando e aplicando esta palavra à nossa própria vida, e vamos elevando a nossa mente em oração a Deus, e vamos louvando a Ele pelos seus atributos, pela sua obra maravilhosa. E então chega o momento da oração de adoração, em que nós adoramos a Deus de verdade, agora como um dirigente, nos conduzindo a Deus em oração. E as músicas são orações cantadas, e o tempo todo no culto nós estamos orando até o final, até o pós-lúdio. Quando no pós-lúdio, novamente, nós baixamos a nossa cabeça e dizemos: Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de ser Teu povo. Obrigado pelo privilégio de estar aqui e adentrar o Santo dos Santos para Te adorar. Leva-me em paz. Leva-me em paz. E que a Tua palavra frutifique na minha vida. Este é um culto em que a oração é sem cessar. E existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Por isso, da mesma maneira, a sua vida deve refletir a sua forma de se portar no culto. Se no culto você ora sem cessar, na sua vida você também pode orar sem cessar. E assim, você pode, por exemplo, se acostumar a orar nas situações em que você não está acostumado a orar. Vamos supor que você seja meio esquentado no trânsito. Eu imagino que sejam poucos aqui que enfrentem esta luta. Já pensou que talvez o tráfego intenso de carros em São Paulo seja a grande oportunidade que Deus te dá de ter belíssimas 1h30 de oração na sua presença, que são até 2 horas. O tráfego de São Paulo é a oportunidade que Deus te dá de ter 1h30 de oração por dia. Em tudo deem graças, irmãos. Mesmo com os vidros fechados do carro, parado na Marginal Pinheiros, você pode orar e dar graças em todas as circunstâncias. Talvez você enfrente problemas no trabalho. Talvez você tenha colegas de trabalho, chefes ou subordinados que te tentem pecar contra o Senhor. E de fato existem muitos de nós que deixam Deus de fora do trabalho. Leitura da palavra e oração é só até bater o ponto. Bateu o ponto, começou a hora do trabalho. Aqui é o meu trabalho. Depois que eu sair, eu volto a pensar no Senhor. Mas a palavra de Deus diz que culto e vida cristã são inseparáveis. A palavra de Deus nos ordena a orar sem cessar, orar continuamente. Não tem motivo nenhum para que nós não oremos no ambiente de trabalho. Você já parou para pensar que Deus te deu aqueles problemas no trabalho para te conduzir à oração? Aquele problema que você está enfrentando na sua vida profissional é a oportunidade de Deus para você se levantar do seu escritório e talvez ir até o banheiro, lavar o rosto,
respirar um pouquinho e orar ao Senhor. Senhor, me dá graça para que a minha vida cultue a Ti neste ambiente de trabalho. Em tudo dê graças. Dê graças pelo trânsito de São Paulo, dê graças pelos problemas no trabalho. E nós enfrentamos tentações também. E quando enfrentamos tentações, normalmente recorremos a uma ou outra coisa e nos esquecemos de recorrer ao Senhor em oração. Quando você percebe a sua mente pensando no que não deve, seus olhos olhando para onde não deve, sua boca falando o que não deve, este é o momento de você parar o que você está fazendo e você recorrer ao Senhor em oração. E você dar graças a Ele, porque sabe que não importa onde você esteja, Ele está com você. E Ele te dá escape. O Senhor sempre dá escape. O verso diz que esta é a vontade de Deus para nós. Sempre alegres, sempre orando, sempre agradecendo. A consciência da presença do Pai no culto nos leva à alegria, à gratidão e à oração. A consciência da presença do Pai, dia a dia, de segunda a sábado, também nos leva a sempre alegria, oração e gratidão. Por isso, cultue a Deus com toda a sua vida, na presença do Pai. E em segundo lugar, cultue a Deus com toda a sua vida na luz do Espírito. Os versos 19 a 22 são agrupados em torno da ideia da profecia e da palavra. Vamos ler novamente a palavra de Deus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Então o texto começa com esta ordem: não apaguem o Espírito, e certamente esta é uma ordem muito confusa para muitos de nós. Como assim? Apagar, extinguir o Espírito. A figura de linguagem é o Espírito como se fosse um fogo e você extinguindo este fogo, uma espécie de extintor de incêndio, apagando o fogo do Espírito. O que isso significa? Como é que uma igreja pode apagar o Espírito no meio do culto? Bom, para entender isso, precisamos entender de onde vem a linguagem. Em primeiro lugar, o Espírito desce no dia de Pentecostes, Atos 2, e os irmãos se lembram. Sobre os homens que estavam reunidos aparecem línguas como que de fogo, semelhantes a fogo. Então a ideia da descida do Espírito está vinculada à ideia da descida de uma língua como que de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas. Em Apocalipse nós temos um texto muito interessante que nos ajuda muito. Capítulo 1. A visão que João tem do Cristo exaltado. Ele é um homem no meio de 7 candeeiros. Candeeiros são suportes de candeias. É como se fosse o suporte da vela e a vela em cima. Não são velas, são candeias. É um outro tipo de lâmpada, é uma lâmpada a óleo. Mas para você entender, como se fossem 7 suportes de velas e as velas acima. Os 7 candeeiros, os 7 suportes, são as igrejas. E a luz sobre os candeeiros é o Espírito de Deus. É assim que a profecia é interpretada. Então, existe uma associação do Espírito como um fogo poderoso que ilumina. Este é o Espírito de Deus na linguagem profética. Nesse contexto, o que significa apagar o Espírito? Os irmãos sabem, eu venho de um contexto de uma igreja pentecostal carismática. Então, no meu contexto, eu aprendi que apagar o Espírito era atrapalhar a ação sobrenatural do Espírito. Então, a gente aprendia que apagar o Espírito era quando você impedia o Espírito de fazer a obra que ele queria fazer na sua vida. Por exemplo, o Espírito queria que você falasse em línguas. E aí você refreava aquilo, você não deixava. Não, eu vou me fechar, eu não vou falar, eu estou determinado a não deixar o Espírito agir na minha vida. A gente aprendia que isso era apagar o Espírito. Isso é apagar o Espírito, não deixar ele trabalhar. Ou então quando ele está querendo te usar para entregar uma profecia para o irmão da igreja, e aí você fica com medo. Então você recebe no coração sente aquela vontade de falar alguma coisa para o irmão da igreja e você não fala. Você está apagando o Espírito. É assim que eu aprendi. A questão é que nada disso está nessa passagem.
Essa passagem não explica desta maneira o que é apagar o Espírito. Como que esta passagem explica o que é apagar o Espírito? Vou lembrar os irmãos daquilo que já falamos. Paulo dá uma afirmação genérica e particulariza. Lembra? Estejam sempre alegres. Como eu faço isso? Orar sem cessar, em tudo dar graças. Agora Paulo faz a mesma coisa. Não apaguem o Espírito. Como é que eu faço isso? Não desprezem as profecias, examinem o que é bom, fiquem com o que é bom, né? E expulsem aquilo que é mal. Então, apagar o Espírito é desprezar a profecia. E aí você diz, e o que é profecia? Faz tempo que eu não vejo uma profecia na igreja. Aqui é uma bênção que nós estejamos na igreja presbiteriana e nós temos esta origem puritana. A nossa igreja confessa a Confissão de Fé de Westminster, que é de 1649, e ela foi escrita por puritanos. E os puritanos se referiam aos pastores da igreja como profetas e aos sermões deles como profecias. Mas nós não entendemos profetas assim. Nós costumamos entender profetas como videntes, pessoas que adivinham o futuro, ou pessoas que revelam coisas escondidas. Normalmente nos vídeos da internet revelam o CPF de alguém, né? Ou revelam que alguém tem uma dor de cabeça em algum lugar. Não é isso que é o papel do profeta. E os irmãos que estão na classe de Teologia do Pacto sabem disso, porque nós estudamos isso na semana passada. O que é um profeta? Um profeta é um arauto da aliança. Um profeta é um proclamador da aliança de Deus. Ele é o homem levantado por Deus para levar a sua palavra ao povo e dizer a eles, aquilo que Moisés escreveu, vocês não estão cumprindo. E por isso Deus trará disciplina para este povo e levará vocês para o cativeiro. Mas aquele que permanecer fiel será salvo. Isso é um profeta. Profeta não é aquele que adivinha o futuro. As profecias preditivas são minoritárias no Antigo Testamento. A menor parte é profetas falando sobre o futuro. A maior parte é profetas falando sobre o presente à luz do passado, dizendo, vocês estão vivendo o que estão vivendo, porque lá no passado, o nosso Senhor se revelou a vocês e vocês negaram a Deus. E vocês se afastaram do caminho dele. E vocês precisam retornar. Isso é um profeta. E assim então, quando Paulo fala, não desprezem as profecias, quando Paulo fala, não apaguem o Espírito, Paulo está dizendo à igreja, ouçam aquilo que os profetas de Deus dizem a vocês, e levem isso muito em consideração. E graças a Deus não temos apagado o Espírito nesta igreja. Nossos cultos continuam dando lugar de destaque à pregação. O reverendo Sérgio falou nesta manhã, a pregação da palavra de Deus é o centro do culto reformado e continua sendo o centro do culto da Igreja Presbiteriana da Lapa. O momento em que a palavra de Deus é aberta e pregada. Nós não temos, ou não somos o tipo de igreja que chega o pastor e fala, pastor, aqui nessa igreja o sermão é 15 minutos, no máximo, se não tiver a apresentação do coral. 20, se o senhor estiver muito empolgado e o assunto for muito bom. Nós não somos esse tipo de igreja. Mas existe esse tipo de igreja. Existe esse tipo de igreja que tem apagado o Espírito, que tem removido a pregação da palavra, que tem proibido pastores de pregar o Evangelho, que tem proibido pastores de falar certas coisas do púlpito. Existem várias igrejas em que alguns textos da palavra de Deus são proibidos na exposição. Graças a Deus. Este não é o nosso caso. E que Deus permita que nunca seja. Que Deus permita que nós nunca apaguemos o Espírito nos cultos da Ipelapa. No entanto, existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Aqueles que têm apagado o Espírito no culto, certamente o apagarão na sua vida cristã e vice-versa. O modo como você se porta durante a leitura da palavra e o sermão certamente revela e influencia o modo como você lida com a palavra de Deus durante a sua semana.
aquilo que você faz no secreto, no íntimo do seu quarto, certamente tem muito a ver com aquilo que você está fazendo agora. Como que você está se portando agora? Como está o seu coração, consciente da presença de Deus e da luz do Espírito, agora? Que esta convicção da presença de Deus e da luz do Espírito diante da sua palavra aberta te conduza durante a semana, para que você que não despreza as profecias aqui e não apaga o Espírito aqui, continue durante a semana não desprezando as profecias e não apagando o Espírito. Assim então, a gente pode pensar em algumas aplicações práticas para não desprezar as profecias. Uma delas que eu sempre falo para alguns irmãos e parece que tem surtido algum efeito na vida de alguns deles. Faça devocionais nos textos do sermão de domingo, meu irmão. Nós costumamos ler a Bíblia ou na leitura anual ou em algumas leituras de planos próprios que cada um de nós faz. Você já pensou em fazer o seu culto particular, o seu devocional, o seu culto doméstico com a sua família durante a semana, no texto que foi pregado domingo? É uma excelente ideia. Quando eu converso com alguns jovens que não têm uma vida de leitura da palavra constante, normalmente o tipo de coisa que eu ouço é: cara, é difícil ler a Bíblia porque eu não sei se eu estou interpretando certo. Eu tenho dificuldade de interpretar o texto bíblico, eu não conheço o contexto histórico, eu não sei se eu não conheço as línguas originais. E aí? E se eu interpretar errado? Puxa vida, então eu tenho muita dificuldade de interpretar o texto. Está aí um grande benefício: o sermão de domingo já interpreta o texto para você. O texto é interpretado. Se você prestou atenção à profecia de domingo, você já entendeu do que o texto está falando. O que você vai precisar fazer? Aplicar, e reaplicar, e reaplicar, e pensar naquilo que você está vivendo e como está a sua vida, e aplicar aquela palavra ao seu coração de novo, e relembrar o seu coração daquela palavra de novo. É o melhor dos mundos. Aliás, nós temos um outro excelente benefício ainda, né? Todos esses sermões estão gravadinhos. Quem é crente aqui há mais de 30 anos, quando que ia imaginar um negócio desse? Todos eles, na palma da sua mão, quando você quiser durante a semana. Você pode ouvir de novo. Se o pastor fala meio devagar, você pode ouvir em 2x. Nós temos muitos e muitos recursos à nossa disposição para não desprezar as profecias. Basta que nos coloquemos diante de Deus em oração e buscar nele forças para colocar tudo isso em prática. No entanto, Paulo sabe que as profecias não são inerrantes. E este é um grande ensino que fortalece aquilo que nós estamos passando para os irmãos. As profecias no Novo Testamento não são inerrantes. O sermão do pastor não é inerrante. Inerrante é a palavra de Deus. O pastor erra, e isso dói o nosso coração. Dói o nosso coração saber da possibilidade que nós temos de estar aqui no púlpito e falar algo para os irmãos que não esteja de acordo com a palavra. E a responsabilidade de examinar é sua. Paulo diz: examinem todas as coisas. Está falando das profecias. Retenham o que for bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Os pregadores não são inerrantes. E assim, nós precisamos confrontá-los com aquilo que é inerrante, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve guiar, que deve ser o gabarito do Enem. Você faz a prova do Enem, compara com o gabarito. Você ouve a profecia, você compara com a palavra de Deus. Isso aqui é fiel à palavra? Se sim, retenha. Se não, fuja dela, abstenha-se, lance fora. Certamente, isso é muito relevante para nós que recebemos vídeos e mais vídeos durante toda a semana no nosso celular. Existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Se você examina no culto, você examina em casa. Nós recebemos coisas demais, irmãos. E às vezes nós achamos a mensagem bonita porque está tocando uma música de fundo. O orador fala muito bem. Nós nos sentimos tocados pela mensagem. Mas ela é falsa. Examinem todas as coisas.
Não repasse aquilo que você recebe só porque você achou bonito, só porque você achou legal. Examine todas as coisas. Há lobos vorazes em todos os lugares da internet, espalhando as suas mentiras. E por vezes o rebanho de Deus tem adquirido essas mentiras, incorporado essas mentiras na sua linguagem. Tome cuidado com aquilo que você recebe. Examine todas as profecias, de acordo com a palavra de Deus. Retenha o que for bom, e o que for ruim, mande embora. Teste tudo com a palavra de Deus. Cultue a Deus na presença do Pai, com toda a sua vida, e na luz do Espírito. Concluindo o sermão desta noite, nosso Deus nos falou sobre cultuar a Deus com toda a nossa vida. No culto a Deus, toda a nossa vida, em toda a nossa vida, um culto a Deus. E nós aprendemos então que, em primeiro lugar, no domingo, nós devemos cultuar a Deus na presença do Pai e na luz do Espírito. Na presença do Pai, reunido com todos os irmãos, estamos alegres. A vida é dura, a vida é difícil. Várias coisas temos enfrentado ao longo da semana. Temos enfrentado enfermidades, sofrimentos, perseguições, tentações, mas a convicção de que Deus é por nós nos alegra para estar na sua presença com os irmãos e louvá-lo. E louvá-lo orando sem cessar, do prelúdio ao pós-lúdio, e louvá-lo dando graças em todas as coisas, porque o Senhor quis que nós adentrássemos a sua presença de novo. E nós fazemos isso com nossos filhos. Ensine os seus filhos a fazer isso no culto de domingo e no culto doméstico em casa. Ele está fazendo o desenho agora da família na igreja, da família em casa. Use o culto doméstico para ensinar o seu filho sobre o culto de domingo, e use o culto de domingo para levar a mensagem para a sua casa no culto doméstico. Integre essas duas coisas, não separe, não viva separado, uma pessoa domingo, outra pessoa de segunda a sábado. Cultue a Deus com a sua vida. Existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Então faça isso durante a semana. Cultive uma vida de alegria. Dê graças pelas circunstâncias difíceis. Ore a Deus no trânsito de São Paulo. Ore a Deus no seu trabalho. Dê graças a Deus pelas dificuldades que você enfrenta, porque elas estão produzindo perseverança no seu coração. Cultue na luz do Espírito. Não despreze as profecias. Não despreze as profecias. Não apague o Espírito. O Espírito santifica você por meio da palavra. Se você despreza a profecia no domingo e despreza a profecia durante a semana, você está rejeitando o meio de graça. E você não vai experimentar da santificação do Espírito. Assim, aquilo que você anota no culto, aquilo que você ouve do culto, aplique isso na sua vida durante a semana. Leve a palavra de Deus para todos os lugares em que você for. Não só física, mas na mente e no coração. Decore versículos bíblicos. Memorize-os e traga-os à sua mente o tempo todo, a fim de que eles ajudem você a lembrar-se da santa vontade de Deus para a sua vida, que é a santificação e a gratidão. Examine tudo que você ouve, tudo aquilo que falam para você em nome de Deus. Nem tudo é em nome de Deus. Retenha só o que for bom, lance fora tudo o que for mal. Existe uma ligação inseparável entre culto e vida cristã. Por isso, que o seu culto seja cheio de vida, e que a sua vida seja cheia de culto ao Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.